Após vencer as barreiras da imunidade inata, os patógenos conseguem penetrar nos tecidos corpóreos. Ao serem reconhecidos por células sentinelas, alguns sinais são gerados, e diversos leucócitos são atraídos para a região. Eles vão começar a matar e ingerir os invasores. O sistema imune conta com uma variedade enorme de células para desempenhar o papel de defesa. Nesse vídeo eu vou falar sobre as células do sistema imunológico, com ênfase naquelas que participam da imunidade inata. Se quiser saber tudo sobre esse assunto, me acompanhe aqui até o final. É muito importante também que você deixe o gostei nesse vídeo. Isso não custa nada e é uma forma de retribuir, já que esses vídeos exigem muito trabalho. Nas aulas de patologia sobre inflamação, eu já falei um pouco dessas células, só que aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco mais aprofundado delas. A primeira coisa que a gente precisa relembrar é da divisão que existe entre elas. Temos os granulócitos, também chamados de polimorfonucleares, e os agranulócitos, também conhecidos como mononucleares. Dentro dos granulócitos, temos os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Nos agranulócitos entram os linfócitos e os monócitos. Essas são as células circulantes. Existem também as células residentes que ficam ali no tecido, como as células dendríticas, os macrófagos e os mastócitos. Nesse vídeo, algumas células vão ser mais detalhadas e outras eu vou falar mais superficialmente, já que eu vou acabar falando delas também em outros vídeos. Começando pelos neutrófilos, eles são os leucócitos mais abundantes na corrente sanguínea, representando aí de 70% a 80% das células de defesa circulantes, além de serem a primeira linha de defesa contra os patógenos. Eles são sintetizados lá na medula óssea e circulam por aproximadamente 10 horas, porém esse tempo varia de espécie para espécie. Possuem um núcleo segmentado e quanto mais segmentos possuem, mais velha a célula é. São células que possuem diversos grânulos em seu citoplasma. Nesses grânulos existem diversas enzimas, como as mieloperoxidases, lisozima, elastase, a beta-glicuronidase, dentre outras. É uma mistura complexa de moléculas bactericidas, mas também tem outras funções, como aumentar a adesão de monócitos ao endotélio vascular e estimular a secreção de citocinas pelos macrófagos e células dendríticas. Ao chegarem nos tecidos onde está acontecendo o processo inflamatório, eles começam a fagocitar os invasores. Esse processo, apesar de acontecer de forma contínua, podemos dividir em algumas etapas: a ativação, a quimiotaxia, adesão, ingestão e destruição. Ao receberem os estímulos, os neutrófilos se tornam ativados para desempenhar o seu papel. Após a ativação, eles precisam se movimentar até o local para fazer a sua função, ou seja, eles não podem simplesmente se movimentar de uma forma aleatória, mas precisam ser direcionados para o local exato. Para isso serve o mecanismo de quimiotaxia. No lugar que está sendo invadido, diversas moléculas como peptídeos, lipídios, como os leucotrienos, e diversas outras moléculas são geradas. Isso é gerado tanto pelas células locais quanto pelos invasores, e vão sendo liberados ali. Essas moléculas funcionam como sinalizadores, e eu já falei delas na aula anterior. São os pumps e os dumps. Se você não viu a aula anterior, eu recomendo que assista. Eu vou deixar nos cards aí em cima. Essas moléculas se difundem a partir do sítio de invasão para outras regiões, formando ali um gradiente de concentração. Os neutrófilos se movimentam seguindo esse gradiente, sendo atraídos para as áreas de maior concentração dessas moléculas. Esse é o processo de quimiotaxia. Agora que já foram atraídos, na próxima etapa os neutrófilos precisam capturar os invasores. Porém, isso não é uma coisa tão fácil. Vamos supor que estamos de frente para uma invasão bacteriana. Tanto as bactérias que estão em suspensão no fluido, quanto os neutrófilos, que estão chegando ali na região, possuem carga negativa, ou seja, naturalmente eles se repelem. Dessa forma, a carga da bactéria precisa ser neutralizada por moléculas positivas. Então essas moléculas vão recobrir a bactéria e permitir a fagocitose. Aqui entra um conceito muito importante. Elas são chamadas de opsoninas. Só uma curiosidade aqui para ficar até mais fácil de memorizar. Essa palavra vem do grego e significa molho. Então podemos pensar que as opsoninas servem para deixar as bactérias mais apetitosas para os neutrófilos, como se fosse uma espécie de tempero. Mas o que são essas opsoninas? Existem diversas moléculas aqui, como a lectina ligante de Mannose, componentes do sistema complemento e principalmente os anticorpos. Os anticorpos são as opsoninas mais eficazes. Com isso, as opsoninas podem se ligar a receptores específicos nas células fagocíticas, nesse caso nos neutrófilos.
Ali no tecido, as bactérias são livres e podem fluir para longe dos neutrófilos. Por esse motivo é importante que elas estejam presas para os neutrófilos conseguirem fagocitar. O fibrinogênio que sai do sangue e vai para o tecido se polimerizando em fibrina ajuda a prender as bactérias. Se a gente lembrar lá do processo inflamatório, existe a fase fluida da inflamação, onde diversas proteínas começam a sair do sangue indo em direção ao tecido. Uma dessas moléculas é o fibrinogênio. Lá no tecido, o fibrinogênio se polimeriza em fibrina, e isso é importante para prender as bactérias. E com as bactérias presas, os neutrófilos conseguem ter um alvo bem definido, e isso evita que elas fujam da fagocitose. Uma outra coisa importante de ser falada é que as bactérias não necessariamente precisam ser ingeridas pelos neutrófilos para acontecer a destruição. Um outro mecanismo que os neutrófilos possuem para promover a destruição é que eles sofrem uma espécie de morte, chamada de netose. Nesse processo, eles liberam seu conteúdo nuclear, com uma grande fita de DNA que pode prender as bactérias. Essas são chamadas de armadilhas neutrofílicas extracelulares. Quando os neutrófilos sofrem netose e liberam essa fita de DNA, os grânulos do seu citoplasma também desintegram e acabam revestindo as fitas de DNA com o conteúdo granular. Lembrando que esses grânulos são constituídos por moléculas antimicrobianas. Dessa forma, as bactérias não apenas ficam presas fisicamente, mas também são destruídas por conta dessas substâncias antimicrobianas. Um grande número de micro-organismos podem ficar aprisionados e ser destruídos por essas armadilhas, e dessa forma evitando a sua disseminação. Claro que alguns podem escapar dessas armadilhas, como é o caso dos Staphylococcus aureus. A próxima etapa da fagocitose é a ingestão. Quando encontram os patógenos, existem ali projeções do seu citoplasma, chamadas de lameliopódios. Essas estruturas envolvem as bactérias, ocorrendo ligação entre as opsoninas da superfície da bactéria e os receptores dos neutrófilos. Dessa forma, o alvo pode ser englobado e entra na célula, formando uma estrutura denominada fagossomo. Dentro da célula, o fagossomo se une aos lisossomos, que são os grânulos, formando um fagolisossomo. Todo aquele conteúdo dos grânulos começa a digerir a parede celular das bactérias. Uma coisa interessante é que algumas bactérias, como é o caso da brucela e a listéria, podem impedir a maturação do fagossomo, e dessa forma não ocorre a fusão com os lisossomos, ou seja, elas não entram em contato com essas enzimas antimicrobianas. Isso significa que elas podem escapar da destruição e crescer dentro das células fagocíticas. Os neutrófilos possuem reservas limitadas de energia, que não podem ser repostas, então eles vivem ali por poucas horas, e diante de uma inflamação podem realizar um número limitado de fagocitoses. Quando morrem, os dumps liberados promovem recrutamento e ativação de macrófagos e células dendríticas. A outra linha de defesa feita por células fagocíticas é realizada pelos macrófagos, que são derivados dos monócitos sanguíneos, sendo que eles podem ser residentes de um determinado tecido ou podem ser macrófagos que são atraídos para o tecido por conta de um processo inflamatório. Dentre os macrófagos residentes eu poderia citar vários exemplos, como os macrófagos alveolares, as células de Kupffer no fígado, a microglia no sistema nervoso central e muitas outras. Eles formam o sistema mononuclear fagocitário. Agora, se a gente pensar em situações de inflamação, os monócitos migram até o local e são ativados, se tornando macrófagos. Eles são especializados em detectar e eliminar agentes invasores, assim como os neutrófilos, porém, a velocidade de resposta deles é muito menor. Só que a capacidade de eliminar agentes e desencadear a resposta inata é muito maior. Além de eliminarem agentes infecciosos, também liberam uma gama de substâncias e também auxiliam no reparo tecidual por remover os restos celulares. Eles atuam como células sentinelas. Possuem ali na superfície diversos receptores de reconhecimento de padrão, principalmente os receptores do tipo TOL. Com isso, conseguem rapidamente detectar patógenos e responder a eles. Além do elevado poder de fagocitose, eles podem liberar diversas citocinas, sendo as mais importantes o fator de necrose tumoral alfa e as interleucinas. Como células sentinelas, os macrófagos estão ali no tecido, e durante o processo inflamatório, promovem a migração de neutrófilos dos vasos sanguíneos. Como já falado, existem os macrófagos residentes e os macrófagos que são atraídos por processo inflamatório, e eles podem ser atraídos não só por produtos bacterianos e componentes do sistema complemento, mas também por dumps das próprias células danificadas do tecido. Diferentemente dos neutrófilos, eles são capazes de repetir a fagocitose diversas vezes.
O processo de fagocitose deles é bem semelhante ao dos neutrófilos. Eles projetam seus pseudópodes e englobam o alvo, e dessa forma eles conseguem destruir patógenos por mecanismos oxidativos e não oxidativos. Nos mamíferos, principalmente os roedores, ovinos, bovinos e equinos, os pumps microbianos estimulam os macrófagos a sintetizarem óxido nítrico. Isso não acontece em seres humanos, suínos, caprinos e coelhos. Juntamente com o ânion superóxido, o óxido nítrico pode produzir potentes oxidantes, que são poderosos para destruir os micro-organismos. Pessoal, comentem aí embaixo o que vocês estão achando do vídeo. Eu gostaria do feedback de vocês para saber se vocês gostam ou não desse tipo de conteúdo. Voltando ao assunto, nem todos os macrófagos possuem esse mecanismo. Existem alguns subtipos. Os que têm essa capacidade são os macrófagos do tipo M1, e eles têm como função principal a defesa do hospedeiro contra bactérias, fungos, protozoários e até aumintos, além de produzirem citocinas inflamatórias. Os macrófagos do tipo M2 têm o efeito oposto, pois eles conseguem reduzir a inflamação e sintetizam citocinas que suprimem a resposta imunológica. Com isso, eles conseguem estimular a angiogênese, remodelamento e reparação tecidual. Esse tipo de macrófago normalmente aparece quando a cicatrização é necessária. Já vimos então que são células bem eficientes no processo de fagocitose e destruição de patógenos, mas esse poder pode ser ainda aumentado com o processo de ativação. Diversas moléculas, como os PAMPs, os DAMPs e algumas proteínas podem ativar os macrófagos. Com a ativação, os macrófagos M1 se tornam potentes destruidores de bactérias. Nas aulas de patologia sobre inflamação crônica, eu falei um pouco sobre os macrófagos epitelioides e as células gigantes. Os macrófagos ativados também podem ter esses caminhos. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar essa aula nos cards aí em cima. Quando as bactérias entram na corrente sanguínea, elas são rapidamente removidas, e o seu destino vai depender da espécie que estamos falando. Em humanos, cães e roedores, de 80 a 90% são removidas pelas células de Kupffer no fígado, que são os macrófagos residentes de lá. As bactérias primeiro são fagocitadas pelos neutrófilos do sangue, e esses neutrófilos são fagocitados pelas células de Kupffer. Já em equinos, ruminantes, felinos e suínos, essas partículas são removidas primariamente pelos macrófagos pulmonares, que ficam lá nos capilares dos pulmões. O baço é o mais eficiente em depurar o sangue dessas partículas, mas por ser menor que o fígado, acaba capturando uma quantidade bem menor. Se esses micro-organismos forem opsonizados por anticorpos, a remoção fica bem mais eficiente. Agora vamos ver sobre as células dendríticas. Elas desempenham 3 principais funções. Funcionam como células sentinelas que, quando encontram invasores, ativam a imunidade inata. Além disso, processam antígenos para iniciar a resposta adaptativa. Elas são muito mais eficientes em apresentar antígenos do que os macrófagos e os linfócitos. Elas são capazes de ativar os linfócitos T apresentando antígenos a eles. Morfologicamente, elas são caracterizadas por um corpo celular pequeno e processos citoplasmáticos longos, chamados de dendritos. Os dendritos aumentam a eficácia da captura de antígenos. Existem algumas subpopulações de células dendríticas, como as células dendríticas mieloides e as plasmocitoides. As mieloides são derivadas dos monócitos sanguíneos. Os monócitos podem se diferenciar tanto em macrófagos quanto em células dendríticas. Por conta disso, elas também podem ser consideradas parte do sistema mononuclear fagocitário. O tipo de célula que o monócito vai originar depende do tipo de citocina que ele é exposto. As células dendríticas plasmocitoides possuem vida longa e ficam circulando no sangue, na medula óssea e nos órgãos linfóides. Essas são especializadas em resposta contra vírus. Elas também possuem a habilidade única de ligar a imunidade inata na imunidade adaptativa. Existem outras células dendríticas que eu poderia citar aqui, como as células de Langerhans da pele e as células foliculares, encontradas nos órgãos linfóides secundários. Os mastócitos fazem parte da população de células residentes e são conhecidos por desempenharem um papel fundamental em doenças alérgicas e também participação fundamental na imunidade inata. São células grandes, redondas e possuem um citoplasma repleto de grânulos, compostos principalmente por heparina e histamina, mas também outros mediadores inflamatórios podem ser encontrados ali. Ficam localizados em locais do corpo onde há mais risco de potenciais invasores, principalmente ao redor de vasos.
Eles são capazes de liberar mediadores pró-inflamatórios rapidamente, por isso são células sentinelas. Eles expressam diversos receptores de reconhecimento de padrão, e dependendo do agente que eles encontram, conseguem liberar uma combinação diferente de citocinas, quimiocinas e outras moléculas. A sua superfície também é revestida por imunoglobulina E. Quando o antígeno se liga à imunoglobulina E, o mastócito degranula, liberando o conteúdo dos seus grânulos. Nesse processo de degranulação, eles não morrem e com o tempo conseguem regenerar os seus grânulos. Eles podem desempenhar um papel bastante importante na imunidade antimicrobiana e antiparasitária, e são importantes nas reações de hipersensibilidade do tipo 1, que será estudada em aulas futuras. Os basófilos são as células circulantes menos abundantes na corrente sanguínea, representando aí cerca de 0,5% dos leucócitos circulantes. Eles possuem um citoplasma repleto de grânulos, muito semelhante ao dos mastócitos, com diversas moléculas vasoativas. Em camundongos, tanto os basófilos quanto os mastócitos derivam de uma célula-tronco em comum. Eles possuem papel importante em doenças alérgicas, assim como os mastócitos. Os eosinófilos são atraídos pelo conteúdo granular dos mastócitos, porque ali tem na sua composição o fator quimiotático para eosinófilos. Quando ocorrem reações de hipersensibilidade, os eosinófilos estão presentes em grandes quantidades. Eles são produzidos lá na medula óssea e passam aproximadamente 30 minutos circulando. Depois disso, entram nos tecidos e lá possuem meia-vida de aproximadamente 12 dias. Morfologicamente, eles são polimorfonucleares um pouco maiores do que os neutrófilos, e o seu citoplasma é repleto de grânulos, que contém diversas substâncias. As principais substâncias são a proteína básica principal, a proteína catiônica eosinofílica, a neurotoxina derivada de eosinófilos e a peroxidase eosinofílica. Eles possuem capacidade fagocítica, mas muito reduzida. A sua maior especialidade é destruir grandes parasitas extracelulares, recobertos por imunoglobulina E. Os mastócitos e os eosinófilos, eles interagem extensivamente. Como já falado, os mastócitos liberam o fator quimiotático para eosinófilos, atraindo até o local. A proteína básica principal ativa os mastócitos, fazendo com que eles liberem mais histamina, e liberam substâncias que promovem a degranulação, crescimento e sobrevivência dos eosinófilos. Nesse vídeo, eu não vou falar sobre os linfócitos porque eles fazem parte da imunidade adaptativa. Em outros vídeos, eles serão mais detalhados. Porém, os linfócitos que participam da imunidade adaptativa são os linfócitos T e os linfócitos B. Existe uma terceira população de linfócitos chamada de células natural killer, as células NK. Eu vou falar rapidamente sobre eles. Esses linfócitos têm um papel importante na imunidade inata. Na maioria das espécies, as células NK são linfócitos grandes e granulares, mas existem debates acerca de sua morfologia, que não possuem poder de fagocitose. São encontrados no baço, no sangue periférico, linfonodos e medula óssea. Diferente de outras células, esses linfócitos conseguem reconhecer o que é próprio e o que não é próprio porque as células normais possuem MHC de classe 1 na superfície. As células MK saem pelo corpo procurando células que não possuem o MHC de classe 1. Quando encontra uma célula normal, saudável e que expressa o MHC de classe 1 na superfície, ela não consegue matar essa célula, já que a célula normal consegue mandar sinais para inibir o processo de morte. O mesmo não acontece com células que não possuem o MHC de classe 1 na superfície. Elas não conseguem liberar esse sinal, e a célula NK inicia o processo de morte delas. Os vírus, quando infectam uma célula normal, eles podem impedir a expressão de MHC classe 1 por essas células. E também as células neoplásicas podem não expressar essas moléculas na superfície. Então aqui já podemos perceber quem são os principais alvos das células NK. Por isso, elas são importantes para eliminar células infectadas por vírus e células neoplásicas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e comentar aí embaixo. Essa aula vai ficando por aqui. Até a próxima!